Olá pessoal, meu nome é Fleidson Marlan e você está no canal da Batista Metanoia. Hoje estamos aqui para mais um quadro Metanoia Podcast, que é um quadro de entrevistas cristãs, onde nós fazemos aqui algumas perguntas aos entrevistados a respeito da sua conversão, a respeito da sua trajetória de fé. E às vezes as perguntas, elas são semelhantes, as mesmas, como a conversão. Como foi sua conversão? Mas as respostas são diferentes, porque cada um tem uma trajetória de vida, cada um tem uma experiência específica com o Senhor. E outras perguntas são diferentes, de acordo com o entrevistado que esteja aqui conosco. E hoje está aqui comigo o nosso irmão Cauã, que vai também me ajudar a fazer perguntas aqui hoje, a nossa entrevistada, que é a nossa irmã Tassiana Lima, ali da comunidade Entre as Nações, aqui em Barra do Tarraxil. Então, seja muito bem-vinda, minha irmã. Amém, glória a Deus. E espero que essa entrevista venha abençoar a sua vida. E se Deus falar alguma coisa ao seu coração, você comente aí embaixo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações para que você receba tudo que é produzido aqui no canal da Batista Metanoia. Então vamos começar com a pergunta, e você que está nos ouvindo, as perguntas, a entrevistada, ela não sabe quais são as perguntas que nós vamos fazer. Então, às vezes ela vai ser pega de surpresa com alguma pergunta aqui. E assim, tem uma pergunta que Deus colocou no meu coração quando eu estava meditando aqui para saber qual pergunta eu iria fazer. E veio na minha mente sobre Cristo Jesus, porque nós sabemos que nós fomos adotados na família espiritual de Deus, através da nossa fé no sacrifício de Jesus, naquilo que ele fez por nós. Nós somos adotados, somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, né? Jesus é o nosso irmão mais velho. E assim, a nossa entrevistada, ela entende também um pouco de adoção, porque ela foi adotada. E a primeira pergunta que eu queria fazer a você, Tassiana, era você fazer essa correlação da adoção bíblica, você foi adotado na família de Deus. Quando foi que você entendeu? Quando foi que você entendeu que foi adotada por Deus? Porque até então a gente entra na igreja, mas não sabe dessas coisas. Que impacto isso causou em você? Você ouvir, não, eu sou adotada, Deus me adotou, faço parte da família dele. Que impacto isso causou em você? Porque assim, claro que a palavra de Deus causou impacto para mim, causou impacto para Cauã e todos aqui que estão nos ouvindo em saber que nós fomos adotados. Mas você é diferente porque você também foi adotada. Você, desde pequenininha, foi adotada pela sua mãe, pelo seu pai, que não está também hoje conosco, né? E assim, qual é essa relação que você faz? Quais os agradecimentos que você tem à sua família que lhe adotou? O que você vê a mão de Deus trabalhando na sua vida, nessa adoção familiar, e o que você vê também nessa adoção espiritual na família de Cristo? Eu queria que você falasse um pouco dessas duas adoções e traçasse aí as relações, as correlações e sua alegria de fazer parte dessas duas famílias. Bom, a adoção, para mim, sempre eu levei para o lado muito da gratidão, né? Eu sempre fui muito grata por ter sido adotada, né? Eu sei que não é em vão, eu entendi que eu não nasci por acaso, sabe? A adoção, para mim, foi isso, foi eu saber que eu não nasci por acaso e que Deus já tinha escrito uma história para mim, sabe? Então, por isso que eu nunca levei em consideração essa questão para o lado mal, né? A adoção. A adoção para mim foi sempre algo positivo, né? Tanto que eu nunca senti nenhum remorso, eu nunca senti menor do que ninguém, né? Apesar da minha família sempre me colocar ali no ambiente familiar como igual. Então, assim, eu nunca senti nada em respeito para o lado negativo em questão da adoção. E quando a gente leva isso para o lado de Cristo, a gente também entende que ele traçou um plano para nós, né? Então, eu sempre tive essa certeza, principalmente de uns anos para cá, eu tive a certeza que Deus me escolheu, que Ele traçou um plano para mim, porque
a minha história é carregada de muitas coisas, mas sempre eu vi a graça de Deus, sabe? Eu sempre vi o amor de Deus, o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Então, algumas pessoas assim me perguntam em questão da adoção, se eu senti falta. Eu nunca senti falta, né? Porque Deus sempre me preencheu no lado espiritual, né? Eu conheci, saber que Cristo era suficiente para mim, o que Ele fez por mim foi suficiente, e assim também a minha família, né? Também foi suficiente. Então, assim, eu fui muito bem criada, eu fui muito amada, tanto pelos meus irmãos, como pela minha mãe, pelo meu pai. Então, é muito parecido, porque Cristo também, eu me senti muito amada por Cristo. Eu vi o cuidado de Deus em me resgatar, de me tirar de um lugar que, às vezes, eu nem sabia como seria. Se, por exemplo, a minha família não tivesse me adotado, eu não sei como seria a minha vida, né? Então, por algumas coisas que mãe conta, mas de Cristo eu sei que Ele me tirou de um lugar que me levou, que me levaria, né, a um caminho mau, enfim. E então, assim, eu sou muito grata à minha família, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez. Eu sei que no tempo certo, eu nunca tive pressa, porque eu entendi que Deus, se for para conhecer a minha família, né, de sangue, o Senhor vai preparar o tempo certo. Mas eu sou grata. O que tem no meu coração é gratidão, tanto por Deus, por me resgatar, como pela minha família, por me acolher. E hoje eu ser a pessoa que eu sou, né? Verdade. Antes de Calma fazer a pergunta dele, eu queria também ainda nesse assunto, assim, você perdeu seu pai, e assim, como era a relação, assim, você com seu pai? Quais são as lembranças que você tem dele naqueles primeiros anos antes dele morrer? Como foi assim que você via o empenho dele, o empenho de sua mãe, de, como você disse, fazer você igual, sabe? Fazer também com que os outros da rua olhassem para eles cuidando de você e dissessem, não, ali não tem diferenciação entre os filhos de sangue e ela que foi adotada, não. O pai e a mãe tratam ela da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. E como foi esse baque na sua vida, assim, de muito cedo você perdeu seu pai, a sua paternidade, né? E depois encontrar a paternidade superior, que é a paternidade de Cristo, e o que foi que essa paternidade de Cristo supriu, assim, no seu coração. Bom, minha relação com o pai, ela era muito. A gente tem muito afeto, né? Tem muito tempo, né, que ele já faleceu, e eu era muito nova, Você tem né? aproximadamente quantos anos? Acho que eu tinha aí uns 9, 9 anos. 8, 9 anos, mais ou menos. No máximo 10, né? E aí eu perdi ele muito cedo. Mas assim, eu era muito apegada a ele. Por ele ser. Eles eram um pai muito amoroso, era um pai muito carinhoso, era um pai muito alegre, sabe? De apelidar, de me chamar de minha galega, pra lá, minha galega pra cá. Então, assim, a gente era muito apegada. Eu lembro de algumas coisas, assim, em relação a ele. Eu gostava muito de estar com ele. Eu ia para a escola com ele, ele dava aula, eu já fui com ele, pegava uma bolsa que ele tinha na escola. Eu lembro muito, eu até postei no Facebook um dia, que tinha, né, a escola deu uma bolsa para os professores e ele tinha lá o nome dele, que ele mesmo personalizava, botava o nome dele, pintava, tudo dele era bem organizado. E eu saía com essa bolsa, a bolsa era maior do que eu, e eu ia todo amor, todo prazer, ia e sentava, ele me colocava numa mesa, assim, do lado dele, no birô. E lá ele dava aula e ela aquela animação, e eu lá sentada. A hora eu saía, ele vendo, sentava lá. E, assim, eu via ele dando aula. Então, assim, ele sempre foi um orgulho muito grande para mim. Como pai, como profissional, como amigo, né, que a gente era muito parceira, assim, mesmo eu sendo muito nova. E aí, a perca dele foi muito dolorosa, porque como eu era muito apegada a ele, foi muito difícil no início, né? Foi bem difícil, mas eu precisava dessa questão da paternidade, porque eu já cresci com o pai. Seria diferente se eu não tivesse, né? Mas como até os 8, 9, 10 anos eu tive o papel de pai, tive a paternidade, em relação só na questão como criança, eu tive, né?
Já na adolescência eu já não tive a presença de pai, então já foi mais difícil. Porque a paternidade é muito importante e você só entende isso quando você não tem. Quando você passa a não ter o pai perto, você entende que é importante ter numa família todos, o pai, a mãe, os irmãos, é muito importante esse conjunto. Então, da adolescência já foi mais difícil, porque eu não tinha paternidade, então era muito difícil. Tinha coisas que eu sei que mãe não poderia ter, né, porque eu acho que era o papel do pai, enfim. Mas aí depois, né, que eu realmente Cristo me buscou, me resgatou, eu comecei a olhar Deus com esse olhar de pai, né, que ele é pai. Então, isso começou a me preencher de alguma forma e de não sentir tanta falta, até porque eu sinto até hoje, porque não tem como. Mas não foi mais difícil como estava sendo na adolescência, porque na adolescência eu estava só, não tinha pai e também não tinha Deus, né? Eu não estava com Cristo, principalmente na adolescência. Então, assim, saber que Deus é pai preenche aquela lacuna de que você não está só, né? Tem um pai que é muito perfeito, né? Se eu já gostava da companhia do meu pai, que era humano, que era falho, imagine a presença de Deus, né? Imagine o papel de Deus como pai, e ele tem sido um pai muito amoroso. Então, assim, completou aquilo que faltava em mim, hoje é completo. Saber que Deus é meu pai. E meu pai humano foi muito importante, eu amei e ele foi importante, me ajudou muito, mas Deus me completa. Ele tem me completado, tem preenchido essa falta que o pai humano falta, mas isso, Deus é suficiente em todo tempo. Amém. Você falou aí dessa parte do preenchimento, de quando você teve esse encontro com Cristo, de que preencheu, né, esse vazio que tinha em você. E aí eu queria também saber como foi esse encontro, né? Qual foi a experiência que você teve com Cristo, o que você sentiu quando se encontrou com Cristo, o que mudou na sua vida, o que foi sendo gerado dentro de você a partir desse encontro com Cristo. Eu já tinha contado a Marlan, né, naquela vez que a gente gravou, que eu fui para a igreja, né, muito nova, porque mãe aceitou Jesus uma época aí, e eu era muito nova. Eu fui até apresentada lá na igreja Missão na época. Eu tenho até a foto hoje e ela tá lá no guarda-roupa. Eu coloquei lá para eu não esquecer o que Deus fez por mim, né? Então, eu fui apresentada e a gente tem esse costume, né, de apresentar as crianças, não era batismo. E eu fui apresentada no altar e tava lá mãe, pai era vivo na época. E aí a gente passou aí um tempo, eu perguntei até a mãe quantos anos ela ficou mais ou menos na igreja, ela disse que ficou, acho que uns 5 anos, mais ou menos, né? E aí eu caminhei para a igreja durante esse tempo, acho que dos meus 5 ou menos, não lembro bem, durante esse tempo com mãe. Então eu caminhei, eu vi algumas coisas, eu participei de grupos, né, dos adolescentes na época, criança, e eu participava, assim, cantava no grupo e tudo mais, então eu fui. Não foi tão. Quando eu voltei, né? Não foi algo que eu não sabia onde eu estava. Era um ambiente que eu já fui adaptável, né? Então, assim. E aí, mãe saiu, consequentemente, eu saí da igreja também, por ser nova, e ali eu também não entendia realmente o evangelho, né? Eu sabia o que era ir para a igreja, eu sabia que meus pais agora são crentes, principalmente mãe, né? Pai caminhava, mas ele não chegou a ser crente, assim, firme como mãe foi. Mãe foi até batizada e tudo mais. E aí, mas eu não sabia o que era ser crente, sabe? O que é ser uma cristã. Não sabia. Eu sabia que era ir para a igreja, eu sabia que eu sabia que era bom estar na igreja, eu sabia que era um ambiente bom, era muito bom para mim, para minha família. Principalmente para a mãe, nessa questão que pai bebia, enfim. E aí, mas eu me afastei, né? Saí, consequentemente, com mãe. E assim, foi muito difícil. Quando a gente se afastou,
porque, como eu disse, a minha adolescência foi muito conturbada, né? Porque eu atropelei muitas coisas, né? Que não deveriam ser, etapas da minha vida que foram puladas, né? Na adolescência. Acho que também a paternidade contou, né? Que eu não tinha. Então, foi um momento bem conturbado. Quando eu retornei para Cristo, né? Quando o Senhor foi lá e me resgatou novamente, eu já tinha ali meus 17 anos, eu acho. Uns 17, já ia fazer 18 anos. Então, já veio uma carga muito grande. E eu fui para a igreja, depois de um momento muito conturbado, no casamento, né? E aí, a gente passou por uma separação. Quando a gente voltou, Cosme já estava na igreja, né? Já estava caminhando para a igreja. E disse assim, ó, hoje eu estou indo para a igreja e eu queria que você também fosse, a gente pudesse viver bem agora e enfim, uma nova vida, enfim. E aí eu disse, tá bom, eu vou ficar. Então, assim, eu não sabia se realmente eu ia para a igreja, né? Eu sabia que eu aceitei, tá, voltar ao casamento e queria que as coisas dessem certo. E aí eu comecei a caminhar para a igreja, né, ir com ele, visitando, né, todos os cultos eu ia. E aí, assim, Deus fez, né, naquele momento, daquela oportunidade que eu estava indo, que eu estava me deixando ir, né, dando ouvido à voz de Deus, e Deus falou muito comigo nos cultos, Deus falava poderosamente ao meu coração. Uma coisa que Deus fez muito para que eu voltasse foi relembrar, né, da minha infância na igreja. Então Deus me lembrou muito da minha infância. Eu no culto, assim, tinha coisas que eu nem lembrava mais. E Deus trazia assim a minha mente, a minha memória. Eu pequena, no grupo, na coreografia, no louvor. E aquilo ali, Deus começava me fazer lembrar de como era bom aquela época da minha vida e como era bom estar na igreja. E ali foi gerando dentro de mim algo que eu não sabia de onde vinha. E aí, quando foi no final do ano, de 2013, na virada do ano, eu disse, eu vou voltar para a igreja. Dentro de mim já tinha aquela vontade, eu disse, eu vou voltar para Cristo, vou voltar para a igreja. Então, e aí Deus fez tudo, né? Deus me chamou lá na frente, usou uma pessoa, disse que estava fazendo uma aliança conosco, lançou muitas promessas que isso é outra coisa muito grande que se eu for contar vai demorar, mas eu retornei ali em dezembro de 2013 para Cristo. E aí passei um tempo na igreja, na Assembleia de Deus, e caminhando para a igreja, Deus falando muitas coisas comigo, querendo tratar muitas coisas do meu passado, da minha adolescência, né? Feridas na minha alma que eu tinha. Então ali foi esse processo que eu passei, né? De Deus estar me curando de algumas coisas, em algumas áreas. E aí foi quando eu fui para Batista, né? Quando eu fui para Batista, aí foi que realmente eu pude entender a dimensão do que era o evangelho, assim, do que realmente era Deus, que realmente a palavra de Deus fazia na vida da pessoa, né? Daquele que ouvia e queria realmente entender a palavra. E ali foi gerado dentro de mim muitas coisas, né? Eu fui aprendendo que é Cristo, né? Ali realmente foi lá na Batista. Eu fui realmente conhecendo quem é Cristo, porque a gente conhece através da palavra. Até ali era só experiências que Deus se revelava a mim, né? Mas depois foi realmente assim, através da palavra, algo realmente poderoso, algo sólido, algo que eu tinha certeza, porque estava na palavra. Então, assim, eu fui aprendendo muitas coisas na Bíblia. Marlon foi alguém muito importante. Eu até estava orando esses dias a Deus, eu disse assim, Deus, eu nunca falei a Marlon, nunca agradeci. Como ele foi importante na minha caminhada, desde lá da Assembleia, né? Porque dava aqueles cursos de casais, e enfim, era o que Deus estava trabalhando em mim, naquela época era casal, né? Então, feridas, coisas ali, Deus já estava trabalhando. E quando foi para Batista, continuou na questão da palavra, de me ensinar tudo que eu sei hoje, realmente foi na Batista, foi na liderança de Marlon. Então, assim, eu já queria agradecer, ver essa oportunidade aqui como uma oportunidade de dizer
é um obrigado, sabe? Que eu não tive, eu parei para pensar, eu disse, Deus, eu nunca agradeci. Eu nunca fui grata. Então, assim, eu quero agradecer esse momento, né, de ter me instruído, de ter me ajudado, principalmente a saber quem era Cristo, né? Com a palavra, me incentivando a crescer em Deus. Então, assim, eu agradeço. Então, Deus, ele usa as pessoas de uma forma grandiosa, né? A gente não imagina. E depois, assim, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai olhando para trás e vendo as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Foi muito importante para mim, tanto no início como até hoje. São pessoas que realmente, tanto ele como outras pessoas, mas nessa questão de conhecer a Deus, a palavra de Deus, realmente Marlon foi esse pilar, foi pontapé, e hoje estou aqui. Creio que seja por tudo isso. Uma pergunta interessante que você, quando você estava na igreja, que foi já essa segunda vinda, a primeira você, como você disse, você foi mais porque sua mãe era crente. Aí você sai porque sua mãe sai, mas depois você volta. E quando você volta, você está em um relacionamento que, de acordo com a palavra de Deus, era fornicação. E aí vem aquela pressão da igreja que é para casar, né? Tem que casar. Só que a gente sabe que aqui na Barra do Tarraxil existe muito uma opressão, um legalismo muito forte. E assim, a pergunta que eu queria fazer é se naquele momento que você deu o passo, dizer assim, não, não vou casar. O que passou na sua mente foi, eu vou casar porque eu tenho medo do inferno, por causa dessa opressão que a igreja está me fazendo, se eu não casar, eu vou para o inferno. Ou porque naquele momento já você já conhecia Cristo e por estar naquela prática pecaminosa você disse, não, eu vou porque eu amo Cristo. Se já tinha gerado essa consciência de pecado na sua vida pelo próprio Espírito Santo, pela palavra, e você foi por esse amor, ou não? Você foi por uma pressão, porque a igreja dizia que você precisava casar, porque se você não casasse, você ia para o inferno. E, em cima dessa pergunta, eu também queria falar como foi esse processo da sua gestação, foi um processo muito delicado, como você superou isso, porque você era muito nova, teve uma filha muito nova, como você mesmo disse, pulou etapas. Como foi que você superou tudo isso, né? Ter passado essa gravidez difícil, de risco, e ver também o cuidado de Deus, a graça de Deus para com sua filha, ter cuidado dela, ter feito ela vir à vida. Eu queria que você falasse sobre isso. Bom, a pressão teve, né? Principalmente assim que eu aceitei Jesus. E como eu não tinha entendimento, né, da palavra, de princípio eu não aceitava, né? Tanto que eu não casei na onde eu voltei, né? Eu já casei já na Batista. Então, assim, tinha essa pressão, vocês precisam casar, realmente tinha. Mas eu dizia, não quero casar, não quero. Então, porque eu já estava aquilo dentro de mim, eu não vou casar, porque a gente já casa, ou nem casa, né? A gente se junta, né? Naquele entendimento. Eu não vou casar porque se não der certo. Então, se não der certo, ainda tem que ter divórcio, enfim, a gente tem essa mentalidade. E eu tinha essa mentalidade. Então, assim, eu comecei realmente a ter essas pressões, mas depois eu fui entendendo, né? O que realmente era um casamento, tanto que a gente falava sobre casamento lá, e eu começava a entender o que era um casamento. Até então, eu acho que por eu ser muito nova, eu não tinha esse entendimento do que era um casamento. Eu sabia que a gente ia estar junto, mas não sabia o que era um casamento. Então, assim, teve a pressão realmente, mas quando eu me casei, né, que já fui na Batista, eu já estava começando a entender o que realmente eu precisava casar. Né? Por quê? Porque tanto estava em desobediência à palavra, que a gente estava em fornicação. Então, eu casei com o entendimento, né, de que eu estava errada. Não creio que tenha sido por medo do inferno. Eu creio que não, porque naquela época eu estava muito envolvida com Deus, assim, naquele amor todo por Deus, vendo o que Deus estava fazendo na minha vida. E eu queria continuar aquela vida com Deus. Então, eu tinha tomado realmente a decisão de estar com Deus, de viver uma vida como Cristo queria, como a palavra dizia. Então, assim, eu casei realmente entendendo.
que eu precisava casar, eu precisava sair do pecado. Se eu entender que eu queria Cristo, queria viver com Deus, eu tinha que abandonar o pecado. Então, eu casei com entendimento, com amor a Deus. Claro que tinha um temor de dizer, ó, se você me casar, você sabe, né? Então, você já está perdido. Então, E quando casou, já tinha Rihanna. já tinha Rihanna. Como foi essa gestação de Rihanna? A gente, Como foi esse processo? na verdade, a gente casou justamente por causa da gravidez, né? A gente estava no início do namoro, que a gente namorou pouco tempo. A gente tem aquele relacionamento fora, assim, sem ser algo sério, durante 2 anos, e depois a gente começou a namorar. E durante esse tempo, eu era muito nova mesmo, não sabia realmente como era ter um namorado, porque eu nunca tive, né? E aí a gente começou a namorar, e pouco tempo depois eu engravidei, né? Engravidei, então aí pronto, aí começou toda aquela questão de dizer, agora pulou as etapas. E eu dizia, meu Deus, como é que vai ser esse negócio, né? Então passou pela nossa mente aborto, por a gente ser muito novo, mas é uma coisa que Deus não, sabe, eu já vi a mão de Deus ali, eu não consegui, né, fazer o aborto, e aí já estava como que a história já estava indo para a rua, que eu estava grávida, e eu disse, meu Deus, e agora? E eu não sabia de certeza que estava. E aí eu disse, mas já tinha todos os sinais que realmente era uma gravidez. Aí eu me lembro que eu chamei mãe, nessa época, o Cor me disse, chame sua mãe, converse com ela. E ali foi muito bom para mim. Eu não achava que seria capaz de tomar essa atitude, de chamar a mãe, né? Mas no primeiro dia eu não consegui, no segundo dia eu não consegui. Aí, em determinado momento, eu preciso conversar com a mãe, porque eu não sei o que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu não consegui fazer o aborto, né? Porque nessas horas sempre tem aquelas pessoas que trazem o remédio, sempre tem. Mas eu não consegui. Aí eu chamei mãe. Nessa época eu ainda dormia com mãe, pra você ver como eu era nova. E eu, dormindo com mãe, eu disse, mãe, eu tenho uma coisa pra dizer. E aí eu chamei ela, muito difícil. Eu contei, né? Como tudo tem acontecido. E eu disse, eu acho que eu tô grávida. E aí a gente chorou e foi algo muito complicado na época. A gente chorou e, mãe, meu Deus, e agora? E aí, não, então vamos. Ela me chamou, nós vamos conversar. Vamos primeiro fazer o exame, porque se você não tiver, a gente não precisa nem dizer aos meninos. Que o medo de mãe era os meninos, né? O meu também. Não vou dizer aos meninos, então você vai continuar a sua vida. E aí ela disse, né, você agora vai começar a se prevenir, enfim. E aí, só que quando a gente foi fazer, já estava muitos sinais que realmente já estava, né? Aí, mãe, não tem como correr, não. Vamos fazer o exame só para ter a certeza. E aí a gente conversou, eu fui, fiz o exame, e comprovou que estava grávida, enfim. A mãe chamou os meninos, conversamos, a gente chorava todo mundo, aquele negócio, e dizia, não vai abortar, ela vai ter um menino, agora ela vai ter que aprender a arcar, né? Com as consequências. E aí, não é fácil. Mesmo não tendo maturidade para arcar, né? Sim. E é interessante que vendo sua vida, e talvez seja uma vida parecida com alguém que está nos assistindo, é uma vida que tinha tudo para dar errado. Uma criança recém-nascida, nasce numa família, a família não tem condições de cuidar, e aí tem que doar a uma família que possa dar uma estrutura, né? Porque talvez você que é adotado, você pense que talvez seu pai, sua mãe deu você a uma família porque não gostava de você. A maioria das vezes não é isso, porque às vezes esse dar a outra família é um ato de amor, de cuidado, porque olha para a sua situação financeira, a sua situação de vida e vê que não vai ter um futuro. Então, você ali ainda recém-nascida, sua mãe me contou que a sua mãe de sangue ligou e disse que não tinha nem leite para uma recém-nascida. Então, observe, não tinha nem leite para uma recém-nascida. E aí, depois, você perde o pai, que lhe adotou, que lhe amou. Depois, você entra num relacionamento muito nova, engravida muito nova, tem que assumir responsabilidade muito nova. Então, tinha tudo para dar errado.
mas desde o dia em que você nasceu até o dia de hoje, você vê a mão de Deus, o cuidado de Deus, Deus na direção, Deus no controle de tudo. Então você que está nos ouvindo, talvez você pense que sua vida tem tudo para dar errado, mas eu quero dizer que existe um Deus que pode pegar a sua vida e transformar radicalmente. Deus pode usar a sua vida para a glória dele. Deus pode moldar a sua vida, transformar a sua vida de tal forma que a sociedade diga: ele era um projeto falido, mas a mão do Senhor veio sobre ele, veio sobre ela. Então, a nossa irmã tinha tudo para dar errado, mas Deus reverteu a situação dela e fez tudo dar certo, para a glória de Deus, né? Então, assim, não sei se Calma tem mais uma pergunta, mas eu queria perguntar a você, qual foi a maior experiência que você teve na igreja com Cristo? Você diz: essa experiência foi muito importante para a minha vida. Se eu não tivesse ela, talvez eu sofresse mais, ou então eu não tivesse mais na presença de Deus. E assim, qual foi o momento que você teve que tomar uma atitude e que essa atitude gerou na sociedade, através da sua vida, que o nome do Senhor fosse glorificado, sabe? Aquela atitude que você toma, o que você faz, que o povo diz: rapaz, foi Deus, sabe? E aí você entende: não, o Espírito Santo de Deus está em minha vida. E ele faz a gente fazer coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu queria que você falasse essa maior experiência que você teve e de algumas ou de uma atitude que você diz: foi Deus ali, o nome do Senhor foi glorificado. A experiência que eu tive, assim, que eu disse que realmente Cristo fez algo na minha vida, como eu tinha algo dentro de mim, né, que eu não sabia, mas depois eu entendi que eu era alguém assim, que eu guardava muitos sentimentos ruins dentro de mim, tanto quando fazia algo comigo ou com minha família, principalmente com as pessoas de casa. E eu guardava muita coisa. Então, por eu ter sido assim, eu estava me tornando uma pessoa totalmente, sabe, diferente de quem eu era. Eu acho que foi mesmo nessa época que eu mudei muito, minha personalidade foi muito forjada por isso. E aí eu guardava muitas coisas dentro de mim, e eu vi a urgência de Deus de tratar aquilo no início. Porque se Deus não tratasse, eu acho que eu não ia ter realmente um encontro com Deus, com Cristo, porque eu não ia me deixar ser trabalhada. Então, assim, como eu guardava muitas coisas dentro de mim, eu vi que Deus precisava tratar. Então, eu falei que lá a gente já estava nesse tratamento, né, de Deus estar falando algumas coisas no meu coração e querendo tratar algumas coisas. E eu não me permitia. Já assim, depois foi que eu fui me permitindo, eu fui abrindo meu coração e eu comecei a ter um entendimento. Se eu quero ter Deus, né, eu preciso deixar Deus fazer e Deus trabalhar dentro de mim. Porque senão eu não vou caminhar com Ele. Então eu entendi isso. E aí eu disse: então Deus, eu vou deixar o Senhor trabalhar dentro de mim. O que é que o Senhor quer fazer nesse início comigo? E aí Deus foi falando muitas coisas comigo. Então, a primeira coisa que Deus falou muito comigo foi a questão do perdão, né? Eu precisava liberar perdão, não só para uma, mas para algumas pessoas. Eu precisava me resolver também com algumas pessoas por coisas que tinham acontecido com a gente, pessoas que também foram envolvidas e que eu nem deveria ter colocado sentimentos em relação a essas pessoas, e eu coloquei, né? Porque eu era daquele jeito. E aí eu comecei a deixar Deus trabalhar. E aí eu não falava com algumas pessoas na época. E aí eu fui indo de uma por uma. Um por um. Eu ia, chamava, conversava. Então, assim, eu vi Deus trabalhar. E aí, uma pessoa específica, Deus queria muito que eu liberasse um perdão, porque ali ia ser como se fosse a virada de chave para mim, né? Porque algumas coisas eu já estava trabalhando, que era em relação ao meu casamento, e em relação à minha vida com Deus, eu já estava tendo alguns entendimentos, mas tinha aquilo que me atrapalhava, né? Que não deixava eu ir para frente, não deixava eu conhecer mais Deus, não deixava eu ir mais fundo em Deus,
sabe? Da como ele queria de mim. E era algo que era bem difícil, que custava muito para mim, mas custava muito, sabe? Custava o meu orgulho, custava o meu eu, como as pessoas iam, enfim, tudo isso que as pessoas iam falar de mim, ou até eu mesmo não queria aceitar. E aí eu disse, mas eu vou deixar Deus trabalhar. E aí durante uns 2 anos, creio que uns 2 para 3 anos, eu deixei Deus trabalhar, e aí eu comecei a me enganar na época, dizendo, não, já tá tudo resolvido, ou eu já perdoei, ou eu quero que essa pessoa viva em paz, mas eu sabia mas não era, sabe? Realmente o perdão como Deus queria. Por quê? Porque o perdão, ele traz cura, né? O perdão, ele cura a nossa vida, cura a nossa alma, cura as dores que há no nosso coração. Quando você lembra, você não sente dor. Então, esse é o perdão. E aí mas ainda eu sentia dor, sabe? Eu sentia rejeição, não queria ver, não queria falar. Então, dava evidência de que eu não tinha perdoado. E aí, o próprio Deus, porque sempre é Deus, não adianta a gente achar que é nós que vamos fazer, nós temos a capacidade de fazer alguma coisa. É o próprio Deus, o próprio Espírito Santo que trabalha na nossa vida. Então, eu vejo minha caminhada com Deus, isso é Deus. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com você é bonzinha, sabe? Não tem. Tem a ver que você é melhor, não. Que você é inteligente, não. Que você é boa, não. Tem a ver com Deus. Foi Deus. O próprio Deus, até hoje, sempre vai ser o próprio Deus. Então, às vezes, a gente fica nesse impasse, diz, eu não posso, eu não consigo. A gente pode, em tudo em Deus a gente pode. Porque quem faz é Ele. E aí Deus usou, na época, o pastor Gleidson para falar comigo. E falou ao meu coração fortemente. Aquela palavra, eu nunca esqueci. Ele estava orando por mim, e aí ele não falou alto, ele falou no meu ouvido. Ele disse, porque ele não sabia da minha história, até naquela época, né? E ele disse, perdoe. Deus está dizendo para você essa noite, perdoe. Você não perdoou. Você não perdoou. Você não liberou perdão. Perdoe essa noite. E aí, naquela hora, foi tão poderosa aquela palavra que ele fala no meu ouvido, que eu caí no chão lá na igreja. Eu caí totalmente assim, em lágrimas, e chorei muito. E eu disse, amém, Deus. Eu vou. E aí eu comecei a orar. E uma das formas que eu vi que Deus estava trabalhando em mim, era eu estava orando por essa pessoa. Eu orava por ela toda noite. O Senhor, eu lembro que uma vez eu estava deitada já para dormir, e Deus disse assim, levante, ore por ela, porque eu quero livrar a vida dela hoje. E eu disse, Senhor, e era aquela luta comigo mesmo, né? E eu disse, eu vou orar. E eu levantei nesse dia, dobrei meu joelho. Depois desse dia foi algo poderoso. Dobrei meu joelho, eu disse, onde quer que ela esteja nessa noite, nesse dia, livra ela de todo mal. Dá uma chance a ela, abençoa a vida dela. Enfim. E aí, nesse processo, Deus foi trabalhando dentro de mim, foi me curando, me curando. Eu já orava, já falava diferente, sem dor. E aí, quando realmente Deus fez a obra, foi quando eu entendi que eu precisava ir lá, me resolver. Eu poderia me enganar, dizer, não, eu já orei por ela, já, né? Não, aí eu estava eu estava num momento com jovens lá na igreja. Acho que era um ensaio, eu não lembro, eu era líder de jovens na época. E aí, a gente estava orando e do nada disse, vá lá agora. Se você não for agora, você não vai conseguir mais. Toma essa atitude agora. Então, assim, eu vi Deus dizendo agora. Se você não for, você não vai conseguir mais. Essa é a oportunidade que eu estou lhe dando. Eu sabia onde a pessoa estava, porque antes de eu ir para a igreja eu vi. E aí eu disse, na época a Jana estava na igreja, eu disse assim, Jana, fica aí com os jovens. Em nome de Jesus, fica aí que eu vou ali. Eu vou no estande. E aí eu saí correndo. Eu disse, ou é agora ou é nunca. Eu fui. Cheguei lá, a gente conversou, né? Eu pedi perdão, enfim, a gente conversou, a gente esclareceu algumas coisas. E a partir daquele momento, foi assim, foi algo glorioso.
É interessante que você disse que tudo é Deus, porque ser salvo não nos custa nada, mas seguir a Cristo nesse mundo nos custará tudo. Por isso ele disse: quem quer ir após ele tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Então, assim, você perdoar algo que lhe feriu muito, como um adultério, e assim, não só perdoar, mas você ver o trabalhar de Deus, você hoje congregar na mesma igreja que aquela pessoa, às vezes você sentar no banco da praça para conversar com aquela pessoa, às vezes você compartilhar de coisas com aquela pessoa e não sentir dor. Então, você que está nos ouvindo aí, o evangelho é poderoso. Talvez você também passou por uma questão que foi traída, traído, e diz: eu não consigo perdoar. E realmente você não consegue. Só com a ação do Espírito Santo, como a nossa irmã disse. O Espírito falava com ela no coração e usava pessoas também para confirmar aquilo que estava falando ao coração dela. Então, deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe o Espírito Santo vir sobre a sua vida para que o nome dele seja glorificado para todo sempre. E eu queria agradecer a Cauã me ajudar nessa entrevista e também dizer a Tassino que deixasse a sua palavra final àqueles que estão nos ouvindo, que ouviram a sua história, o que é que você tem a dizer para eles, deixar uma palavra, um conselho. Agora essas últimas palavras é com você. Bom, já que a gente estava falando sobre isso, que foi a virada de chave para realmente eu viver muitas coisas em Deus e estar com Ele hoje, né? Foi a atitude que eu respondi a Deus, né? Quem trabalhou, quem fez foi Ele. E assim, é algo que eu lembrei que falou muito poderoso ao meu coração, foi que Deus, Ele disse assim, depois que eu conversei com a pessoa, né? A gente se acertou, conversou, Deus falou algo muito forte ao meu coração e disse assim, que pessoas não... Ó, vai acontecer algumas coisas com você. Pessoas não vão dar crédito, vão dizer que você é hipócrita, né? Que é mentira, que você anda com falsidade, enfim. E outras pessoas vão zombar da sua vida, da sua atitude. De dizer, é uma besta, é uma idiota, essa daí gosta de, enfim. Foi algo que Deus falou comigo. Você vai realmente acontecer isso. De pessoas, com isso, né? Pessoas vão zombar, vão fazer caso de você, e outras não vão acreditar, vão dizer que é mentira, que isso não acontece, isso não existe, como eu já ouvi falar. Pessoas para mim dizer, não existe isso. Pessoas até que são família minha não entendiam. Eu creio que até hoje não entendem, mas eu sei quem foi que fez a obra, entendeu? Então, assim, como eu disse, nunca teve nada a ver comigo. A gente, às vezes, tem que abrir mão da reputação para andar com Cristo. Tem que abrir mão de dizer assim, vou agradar as pessoas, eu vou ser igual à sociedade. E seguir a Cristo e andar com Deus é ir em contramão, sabe? Em contramão das pessoas, da sociedade, do que os outros dizem. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês que estão assistindo a gente hoje é isso. Que nem Marlon disse, é um custo. Esse foi o custo daquela minha atitude em resposta a Deus. De saber que hoje, tanto que quando alguém chega para mim ou zomba, eu soube já, né? Que zombaram, que riram, ou que falaram isso e aquilo, isso para mim não causa nada. Por quê? Porque o próprio Deus já tinha me dito, vai acontecer. E eu vou lhe ajudar a saber lidar com a situação em todo o tempo. Porque quando Deus nos pede algo, ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza pelo que ele quer na nossa vida. Porque para aquilo que ele quer de nós. Então, hoje, para mim é algo que, quando acontece, claro que a gente é ser humano e tem horas que quer nos entristecer, mas eu lembro de quem foi que fez, de quem está comigo, de quem me chamou, de quem me escolheu, né, com quem eu devo a satisfação da minha vida, da minha história, é a Ele. Então, eu quero dizer isso para vocês, que tem a ver com Deus, tem a ver com o poder dEle, porque o Evangelho é poder, e eu provo isso diariamente na minha vida. Então, muito obrigado por você que esteve conosco até o final. Deus abençoe a sua vida. Coloca aí nos comentários
que Deus falou ao seu coração com essa entrevista. E agradeço a nossa irmã Tassiana por abrir seu coração, contar coisas que a maioria das pessoas não sabe, se expor para que o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam abençoadas. Então, Deus abençoe e valeu. E ali está riendo.